Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui nessa manhã para juntos declararmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar lendo 1 João 5, que é o último capítulo do 1 João, né, meu amor? Nessa semana nós estamos meditando na palavra de Deus com a leitura das cartas que o apóstolo João escreveu. Estão lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. E hoje nós vamos ler o capítulo 5 da primeira carta. E também queremos orar pela sua vida, queremos orar em concordância com as suas necessidades, com os seus motivos de oração. Então fique conosco até o final desse breve devocional. Que Deus abençoe muito esse seu dia. Nós queremos que Deus tenha algo novo a ministrar para mim, para a Rafa e para você, enquanto nós juntos meditamos na palavra de Deus, recebemos o que Ele já tem preparado de melhor para nós. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, por essa nova manhã que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui juntos, Pai, tantas pessoas unidas em oração para nós clamarmos o Senhor, porque nós confiamos em Ti. A nossa esperança está no Senhor, a nossa vida, Pai, nós colocamos diante de Ti nessa manhã. Dai-nos a direção que nós precisamos para esse dia, guarda as nossas vidas, livra-nos de todos os males, livra-nos das tentações e ajuda-nos, Pai, a viver a forma que o Senhor tem para nós. Nós entregamos a Ti esse momento devocional, essa live, pedindo que o Teu Espírito tenha liberdade de falar, de ministrar em nossas vidas e nos nossos corações. Abençoa cada pessoa, que seja agora um tempo de paz, um tempo onde a nossa mente, Pai, esteja conectada em Ti, recebendo, Pai, as revelações do Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura então de primeira carta de João, capítulo 5. Começa dizendo assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Observe que João vai encerrar sua carta mostrando mais uma vez o relacionamento pessoal que existe entre o Pai e o Filho, e ele também vai falar bastante sobre o nascimento. Como nós lemos no Evangelho de João, existe um nascimento natural, quando ele fala nascer da água, né? Quando o bebezinho sai, estoura a bolsa d'água e o bebezinho sai da barriga da mãe. E existe um nascimento espiritual, quando uma pessoa consciente, voluntariamente, decide declarar a sua fé em Jesus e há um novo nascimento no seu espírito, uma nova vida se inicia. No verso 2 ele diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, quando nós amamos a Deus, nós vamos obedecer aquilo que Deus nos orientou, porque tudo aquilo que são os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus para nós, é para a nossa proteção, para o nosso bem, porque Deus é amor e Deus é bom. Então, tudo isso que nós, muitas vezes, pessoas podem olhar como talvez regras que são restritivas, e eu não concordo com isso, porque a palavra de Deus ela é para dar vida, para nos ajudar a viver com vida abundante. Aquilo que são orientações de um Pai amoroso são a forma que nós mostramos que nós amamos a Deus, seguindo os mandamentos dele. Esses mandamentos. E aí continua, que é, né, isso que nós estamos falando. E os seus mandamentos não são pesados, porque são proteção para nós. Verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. João nos mostra que através da fé, essa decisão pessoal do coração de escolher confiar em Jesus e ter um relacionamento pessoal com Deus, descobrir mais, buscar descobrir quem Ele é. É essa fé que nos dá vitória sobre o mundo. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pode parecer muito simples, mas essa é a verdade. É assim que se inicia uma vida vitoriosa, com a fé no Senhor Jesus. E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes
Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus... Onde que eu tô? Aqui. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E agora João, finalizando essa primeira carta dele, ele diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então essa carta foi para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Lembra-se que João está escrevendo a uma audiência de judeus. Então, na lei judaica existiam algumas infrações que deveriam resultar na morte da pessoa. E havia outras infrações que tinham penas, porém não eram pena capital. Então é disso que João está se tratando. Refiro-me àqueles cujo pecado ou cuja falha não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Ou seja, João não quer ir contra o que a lei diz, mas ele nos incentiva a orar por pessoas que têm falhado, que nos têm até mesmo ofendido pessoalmente. Jesus ensinou isso, né? Sim. Que é para nós orarmos pelos nossos inimigos. Sim, abençoarmos aqueles que têm nos amaldiçoado. Verso 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Amém. Recebe essa promessa. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é o verdadeiro. Então, o próprio Filho de Deus nos deu esse entendimento. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele encerra dizendo no verso 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração através dessa leitura da carta de João? Ele vai repetir tantas vezes no que consiste o amor. Ele fala sobre amarmos a Deus, escolhermos pessoalmente amar, viver para glorificar a Deus. Ele fala do amor ao próximo e ele fala da obediência aos mandamentos. Nós só podemos obedecer a Deus se nós conhecemos os seus mandamentos. Sim. E a única maneira de conhecer os mandamentos de Deus é meditando nas Escrituras. Por isso que eu e a Rafa estamos aqui, não para expressar nossas opiniões, mas para declararmos a palavra de Deus, para colocar você em contato com a palavra de Deus. A leitura bíblica é como uma pessoa que decide ir para a academia para ter uma saúde melhor, para desenvolver os seus músculos, a sua força. Ela exige uma decisão, ela exige uma persistência, ela exige um certo esforço, podemos dizer entre aspas, que é a sua decisão de permanecer no propósito de meditar na palavra de Deus. Mas os resultados são infinitamente melhores. O apóstolo Paulo disse que o esforço físico ele tem pouco resultado, tem resultado, mas a piedade, quando você decide meditar na palavra de Deus, dedicar o seu coração para obedecer os seus mandamentos, ele vai ter benefícios para a vida eterna. Sim. Então que você possa cada dia, assim como eu e a Rafa buscamos, conhecer e descobrir mais o coração de Deus, mais sobre a pessoa de Jesus, mais sobre como desfrutar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo e assim desfrutar já desde aqui da terra a vida eterna, que não é um conceito lá para o céu, depois que você morrer,
aqui dessa vida terrena apenas. A vida eterna está em Jesus e nós desfrutamos a vida eterna agora mesmo. Sim. Né? E você que está aqui conosco, né, que tem acompanhado esses vídeos, já praticado nessa leitura da palavra, oração. Talvez para alguns esse seja a primeira vez que você tem lido livros, né, inteiro, de forma que tem começado, né, tendo início, meio e fim. E é por isso que a gente sempre encoraja estarmos aqui e continuar. Amém. Porque essa prática não é que a vida inteira eu e o Tiago conseguimos ter todos os dias pela manhã um momento devocional, como agora é algo orgânico, algo natural para nós. Para nós, assim, é algo que não tem como sair da nossa agenda, já faz parte, né, meu amor, da nossa rotina. Nós acordamos pela manhã, oramos, declaramos a palavra de Deus, então é algo que não é só para nós, é para todo aquele que crê. Você pode ter essa rotina de orar, ler a palavra e receber de Deus, investir nesse relacionamento pessoal com Ele, dia após dia. Então agora o Tiago vai orar por nós, vamos terminar, nós esperamos que você esteja acompanhando esse vídeo conosco, né, online, ou se você não tiver qualquer momento desse dia, quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, como aqui nós estamos, Ele se faz presente em nosso meio. Então que Deus nos abençoe muito. Amém. Então podia orar por nós, meu irmão. Sim, eu tive uma decisão pessoal quando eu tinha cerca de 10 anos de idade de caminhar com Jesus, de descobrir mais sobre o coração de Deus. E talvez você possa fazer essa oração conosco hoje, tomar uma decisão pessoal, mas como a Rafa disse, eu reafirmo, só o fato de você estar dedicando o seu tempo para meditar na palavra de Deus e para orar conosco, isso já fala de um relacionamento pessoal que está sendo gerado, que está acontecendo agora mesmo, nesse momento, entre você e o próprio Deus. E assim é a nossa vida com Deus. Nós descobrimos dele a cada dia mais e mais. À medida em que nós descobrimos os princípios da sua palavra, meditando nas Escrituras, nós oramos e aos poucos nós vamos conhecendo mais de Deus. Nós te louvamos, meu Pai, pelo seu amor leal, pela sua fidelidade. Nós te louvamos pelo seu grande amor para conosco e te agradecemos pela oportunidade de ter esta pessoa que está conectada conosco para juntos orarmos agora. Amém, Senhor. Nós recebemos a tua palavra com alegria e com gratidão e colocamos diante do Senhor todo o nosso coração, Recebe, reafirmando o nosso compromisso com o Senhor de buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer o seu coração. Amém, Nós queremos Pai. conhecer a pessoa de Jesus. Nós queremos descobrir quem o Senhor é. O Senhor é tão grande, tão poderoso, mas é promessa da tua palavra que aquele que te buscar de todo o coração te encontrará. E Amém, essa é a nossa Senhor. escolha. Nós decidimos de encontrar todo o o nosso Senhor, meu coração buscar o Senhor, conhecer o Senhor e descobrir quais são os teus planos. A tua palavra também nos promete sobre os propósitos do Senhor, o melhor que o Senhor já tem preparado para nós hoje e no nosso futuro. Muito Nós obrigada, abençoamos meu esta Pai. pessoa que está conectada conosco, orando conosco agora, pedindo uma maior revelação do Senhor. Nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós Senhor. possamos ver o Senhor. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós possamos te conhecer Amém, e Senhor, prosseguir que assim em te seja, em conhecer. nome de A Jesus. vida eterna que está no teu Filho Jesus. Livra-nos Aleluia. de tudo aquilo que é religiosidade, aquilo que é apenas uma aparência externa. Nós oramos, Pai, com sinceridade de coração diante do Senhor, Amém, pedindo Pai. que o Senhor nos livre dos pensamentos, dos ensinos, de tudo aquilo que nos foi transmitido até aqui, mas na verdade são conceitos falsos, são regras Amém, humanas, Senhor. são tentativas de Livra-nos, Pai. controle e manipulação de homens. Amém, E nós te Senhor. pedimos Ajuda-nos com a fé, viver pelo no Espírito, nome de Pai, Jesus, dia após revela-nos dia. a vida pelo teu Espírito, Sim, meu revela-nos Pai. o teu Filho Jesus, revela-nos a vida eterna. Essa é a nossa escolha, a nossa decisão. Vivermos para o louvor da sua glória. Amém, Nós Senhor. concordamos, Pai, com o cumprimento das suas promessas sobre essa pessoa que ora conosco. Sim, oramos meu por Pai. paz, oramos Sim, por Pai. sabedoria, Traz a paz do oramos Senhor. por provisão mais que Amém, abundante. Senhor, em nome Oramos de por Jesus. por relacionamentos restaurados. Sim, Oramos, meu Pai, Pai. pela sua família, por todos os Amém, motivos de Senhor, oração, em os nome de nomes, Jesus, que as assim causas seja, meu que agora Pai. são lembradas e nós deixamos aos teus pés, Recebe. sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Nós meu te Pai. entregamos toda a preocupação e toda a ansiedade e deixamos aos teus pés. Oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, Amém. o seu dia.
Obrigado por estar aqui conosco e vamos juntos continuar orando uns pelos outros, crendo que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, Amém. para a nossa família. Então tenha um dia abençoado. Sim, amanhã nós vamos encerrar a leitura das cartas de João lendo 2 cartas, a 2ª carta e também a 3ª carta. Ambas são bem curtinhas, então nós te convidamos a participar conosco. Talvez você nunca leu essas cartas ou você não se lembra do conteúdo desse ancião, um presbítero tão respeitado, discípulo de Jesus, que escreve à igreja 2 breves cartas tão lindas que nós vamos encerrar a semana lendo amanhã. Deus abençoe sua vida, nós amamos muito vocês.